Olá, me chamo Nelson Wagner. E eu sou a Tatiana. Estamos aqui no Moveabilities. Esse é o podcast Move em Mente. Seja muito bem-vindo. Agora a gente queria conversar um pouco sobre as diferenças entre alongamento, mobilidade e flexibilidade. Mas não é a mesma coisa? Não. Esse é um tema bem interessante que a gente gosta de conversar e gosta de falar. Tem até um texto no nosso blog falando um pouco sobre essas diferenças. Vai pôr aqui em algum lugar? Tem, eu acho que no link na descrição, alguma coisa assim a gente consegue colocar. Mas acho que vale a pena a gente trazer isso para refletir, porque ainda assim ainda tem muitos conceitos errados, tanto para público em geral, quanto às vezes até para alguns profissionais. Sim, porque tem aulas de alongamento, aulas de flexibilidade e aulas de mobilidade. Exato. Bom, antes de começar a falar especificamente, queria perguntar para vocês quais são os tipos de alongamento que vocês conhecem. Por exemplo, puxar o braço para frente, alongar a mão. Puxar a perna para trás, alongando a parte anterior da coxa. Será que tem só esses tipos de alongamento ou tem outros? Vocês já viram alguma foto onde tem uma pessoa puxando uma perna de uma outra pessoa, por exemplo? Alongamento onde você usa uma faixinha, uma corda, alguma coisa assim para puxar a sua própria perna. É interessante a gente poder pensar primeiro que quando a gente fala sobre alongamento, na verdade tem diversas técnicas. A gente tem o alongamento passivo, a gente tem o alongamento ativo, um alongamento ativo com sustentação, tem um alongamento completamente passivo, onde tem outra pessoa alongando o indivíduo. A gente tem alongamento com carga, né? Alongamento com peso, que, por exemplo, com stiff, que dá para fazer. Então, a gente tem diferentes técnicas para alongar. E aí, quando a gente começa a falar sobre esse alongamento, é meio complicado, porque a maioria das pessoas associa o alongamento com o alongamento estático passivo. Mas, na verdade, o alongamento estático passivo é difícil de ser feito, porque você precisa de uma outra pessoa. Quando você está puxando uma parte do seu corpo, você está fazendo um alongamento estático, porque está parado, mas é um alongamento ativo, porque, querendo ou não, você está ali puxando alguma outra parte. E não necessariamente você vai conseguir relaxar completamente aquela membro. Então, por exemplo, eu posso estar puxando o meu braço com a minha perna. Não, peraí. Puxando A perna com o meu braço. A perna com o meu braço. Mas não necessariamente eu vou conseguir chegar em um nível de relaxamento completo na minha perna para poder fazer esse alongamento de fato como passivo, tá? Então, acho que a primeira parte é a gente entender que tem diferentes técnicas. Aqui, por questões didáticas, a gente vai falar um pouco de uma maneira mais generalista, mas é importante saber que existe. Tem um detalhe também, a gente tem um alongamento balístico, tá? Um alongamento que você faz, às vezes, um pouco de movimento repetitivo. Então, por exemplo, você está com os pés, inclina o tronco para frente e fica balançando ali a coluna numa flexão de tronco anterior. Pulsando. Esses tipos de alongamento normalmente não são tão recomendados para a grande maioria das pessoas. Mas vamos com calma. E flexibilidade? O que é flexibilidade? Eu sou uma pessoa flexível ou não sou flexível? E quando eu falo sou flexível ou alongado, o que eu quero dizer com isso? Porque a pessoa fala assim, você é alongado? Eu já ouvi essa expressão. Ou você é flexível, né? Acho que a maioria de nós não é alongado e alguns são até flexíveis, né? Então, flexibilidade é uma qualidade que o nosso corpo tem, né? A flexibilidade é a capacidade elástica do nosso próprio corpo, né? Então, tem partes mais flexíveis e partes menos flexíveis do nosso corpo. É uma qualidade, tá? Uma qualidade mecânica que nós possuímos também. A gente fala de flexibilidade. Até um aspecto interessante da gente pensar, pela flexibilidade ter uma influência do mecanismo viscoelástico do corpo, basicamente dessa ideia do nosso músculo e os tecidos em volta dos nossos músculos, o calor influencia a flexibilidade. Porque quando a gente aumenta a temperatura corporal, a gente torna essa característica viscoelástica menos
aderente. Então ela fica com uma característica um pouquinho mais fluida de maneira geral. E como a temperatura tem esse aspecto de melhorar a qualidade viscoelástica, então na verdade o calor aumenta a flexibilidade. Não sei se alguém aí já viu a ideia de hot yoga, né? De fazer yoga em uma temperatura muito elevada. E de fato ajuda, porque a temperatura do ambiente acaba aumentando a sua temperatura corporal e você vai conseguir ter uma flexibilidade um pouquinho maior. Bom, então é interessante se aquecer para fazer alongamento. Então, calma, aí tem outra questão. Alongamento não é a mesma coisa que aquecimento, tá? São coisas bem distintas pra gente não Vê como as coisas são confusas? Então, alongamento, a ideia de puxar a perna pra trás, eu adorava quando morava em Santos. A galera ia correr ali no canal e ficava todo mundo puxando a perna pra trás e ia sair pra correr. A vontade era sair distribuindo cartãozinho, né? Porque uma hora ou outra, a probabilidade daquela pessoa se lesionar é bastante grande. E, infelizmente, como fisioterapeuta que trabalha na área musculoesquelética, para eu trabalhar eu preciso que pessoas se machuquem. Então não pode dar cartão, não pode avisar. E tá errado. Tem que deixar quieto. Meio cruel isso. Mas, enfim, reflexão para outro momento. Quando a gente alonga, a gente não está preparando o músculo para correr. Na verdade, a gente já tem algumas boas evidências mostrando que o alongamento diminui a capacidade do músculo de responder a um determinado estímulo. Ele fica durante alguns minutos ali meio que prejudicados. Então, você alongar e sair para fazer uma atividade explosiva ou para fazer alguma atividade que você precisa de muito controle motor, como, por exemplo, levantar peso, tá errado, porque você não está esquentando o seu músculo. Como é que você esquenta seu músculo? Com exercícios específicos ou para o músculo ou um exercício cardiorrespiratório geral. Vai andar um pouquinho, vai andar um pouquinho de bicicleta, e isso serve como um aquecimento corporal, tá? A gente tem outras formas de aquecer também, mas principalmente dessas duas, né? Uma atividade mais cardiorrespiratória. Agora, o alongamento, antes de uma atividade de força, principalmente esse alongamento estático de 30 segundos, ele vai interromper uma estrutura lá dentro do músculo chamada de fuso muscular. E esse fuso muscular ele não vai ter a capacidade de responder tão bem às variações de tensão e contração que esse músculo está sofrendo durante o exercício. E com isso pode predispor a lesão. Então, alongar antes, principalmente de atividades de força, pode levar a lesões. Então, o alongamento é para fazer depois do exercício. Exatamente, o alongamento é para ficar no final. Então, depois do exercício que você já aqueceu, já fez toda a sua atividade física, a sua temperatura corporal está lá alta, fazer um alongamento excelente. Fazer um alongamento para você até ajudar a diminuir a sua frequência cardíaca. E aí a gente pensa, um alongamento mais estático, ativo, de você levar a perna, puxar braço, etc. Isso vai diminuindo a sua frequência cardíaca, você vai ter até uma resposta bem adequada. Então, alongar é mais para o final do treino. Claro, tem as suas especificidades. É sempre importante também vocês conversarem com o profissional que está orientando vocês, né? Então, se você tem um profissional que você confia e que está ali te passando treino, te orientando, etc. Mas, por exemplo, quando você pensa em uma pessoa bem alongada, qual é a primeira imagem que vem na sua cabeça? Na sua, Nelson? Ele abre as pernas assim, toca a barriga no chão, ou ele encosta os pés assim? Ok, mas como profissão, como atleta? São ginastas. Ginastas. Isso. Pensaria em bailarina? Bailarinas também. Então, um exemplo que eu adoro dar é que o balé clássico, por exemplo, onde você precisa de um alongamento bem significativo, que tem um corpo bem específico, que é construído durante anos, as bailarinas clássicas de Rússia, Ucrânia, do leste europeu de maneira geral, já não usam mais o alongamento como aquecimento. O alongamento estático como aquecimento. Já faz um tempinho. Já. Então é legal... É legal da gente conversar sobre isso, porque às vezes algumas pessoas que são da área da dança, que tem muito preconceito às vezes, assim, referência para mim, alongamento, quando eu penso em uma atividade que demanda isso, que né? demanda isso, eu penso numa bailarina. E se as bailarinas que são top não estão fazendo mais, vamos talvez repensar, né? Além de toda a evidência científica que a gente tem em relação a isso.
Os que mais demandam essa parte de mobilidade, flexibilidade e alongamento são os ginastas e as bailarinas. E eles estão, se a gente seguir o que eles estão fazendo, veremos que a maioria das pessoas não fazem. Esse alongamento pré-treino, né? O alongamento ele é uma parte importante do treino, mas ele é posterior. Não anterior. A gente trabalha muito mobilidade antes da aula. E aí a mobilidade é um aspecto interessante da gente poder pensar, porque a gente pode pensar em mobilidade em 2 pontos. Mobilidade articular, o quanto que aquela articulação tem de movimento. Cada articulação vai ter mais ou menos movimento de acordo com o seu formato, mas tem aspectos também que podem restringir. Então, um exemplo muito simples, né? A mulher no seu período menstrual, ela tem alterações da sua flexibilidade. Então, ela pode ter um movimento maior na articulação dependendo do período menstrual que a mulher está. Poxa, tem que prestar atenção nisso também, né? Deveria, isso. A questão da mulher atleta ou a mulher que faz exercício deveria ser muito mais estudada, mas também assuntos para outros momentos. Nesse sentido, a gente pode pensar na mobilidade articular, e aí, como que isso se relaciona com a mulher, é que as articulações sinoviais, elas têm uma cápsula de tecido fibroso ao redor. E é esse tecido fibroso que muda um pouquinho de formato no período menstrual da mulher. Então, essa cápsula, às vezes, ela pode restringir o movimento. Às vezes não, mas às vezes ela pode. Então, no caso da mulher, ela pode ter uma flutuação normal desse processo. Então, a gente pensa na mobilidade articular, o quanto que cada articulação pode mover, mas é legal a gente pensar também na mobilidade no sentido de o quanto eu consigo mover meu músculo com controle. Uma coisa, por exemplo, uma pessoa pegar minha perna e puxar. E outra coisa é eu conseguir levantar a minha perna. Eu posso até pegar uma corda, puxar a minha perna, tentar fazer um alongamento mais passivo aí. Mas, se você testar em casa, você vai conseguir observar que é diferente. Se pedir para uma pessoa, você deitada no chão, levantar a sua perna para cima, e outra coisa, você controlando a sua perna, levar ao máximo que você consegue em direção ao teto. A distância, normalmente, é grande. O movimento passivo, ele acaba sendo bem maior do que o movimento ativo, tá? Então, quando a gente pensa na mobilidade, a gente pode pensar também nesse aspecto do quanto eu consigo mover com controle. Eu levar minha perna para cima e levar minha perna com controle. Legal. Então, é bacana isso, né? De a gente pensar que se mobilidade está relacionado tanto à capacidade da articulação de se mover em determinados ângulos por conta da própria estrutura dela e também da questão de controle neural, então para trabalhar mobilidade, que a gente chamaria de aquecimento ou flexibilidade, ou que valha, é importante também trabalhar esse controle, trabalhar devagar, de maneira consciente, prestando atenção e, se quiser, incluir sobrecarga, se estiver bem dominada. Exatamente. Então, para alguns treinos específicos para ganho de flexibilidade, é interessante a gente poder realmente pensar nesses aspectos. Bacana. E você tem alguma dúvida de mobilidade? Ou exercício de mobilidade? Qualquer coisa, manda pra gente. Nós teremos o prazer em responder. Se você quiser, vai ter o link em algum lugar aqui do nosso blog também, com alguns artigos que a gente compartilha lá. Valeu!